Amados irmãos e amadas irmãs, paz e bem. Antes de fazermos a nossa reflexão como de praxe, nós gostaríamos de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, comentar e compartilhar. A igreja celebra neste final de semana, a igreja celebra neste domingo, o 22º domingo do tempo comum. Nós continuamos no ano A e ela continua a refletir o Evangelho de Mateus. Hoje o capítulo 16, versículos de 21 a 27. E para a nossa reflexão, nós iremos tomar esse Evangelho, pontuando 3 questões: o anúncio da paixão, o significado e as exigências do discipulado, e as razões pelas quais os discípulos devem abraçar a lógica da cruz, culminando com aquela que julgamos ser a principal mensagem do Evangelho deste final de semana. Jesus está com seus discípulos. As multidões ficaram para trás. As lideranças religiosas decidiram rejeitar Jesus. Estando com seus discípulos, há na cabeça deles uma certa confusão. Eles têm uma compreensão díspare, desigual, acerca do Messias que se apresenta diante dos seus olhos. Na concepção dos discípulos, o tipo de Messias, o messianismo é o da glória, o messianismo é o do triunfo, mas o Messias que está diante dos seus olhos, diante dos olhos dos discípulos, está na contramão, é díspare, é desigual. Trata-se de um messianismo que passa pela cruz. Por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos: eu devo ir a Jerusalém, mas lá eu passarei pelo sofrimento, eu serei vítima do sofrimento da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, e serei morto, mas no 3º dia ressuscitarei. O anúncio da paixão é um modelo desigual ao modelo que os discípulos tinham na cabeça no que diz respeito ao Messias. É um messianismo que passará pela cruz. É um Messias que passará pela cruz. Pedro toma Jesus à parte e o repreende, dizendo: Deus não permita que tal coisa aconteça com o Senhor, que isto nunca te aconteça. Mas Jesus vai dizer a Pedro: afasta-te, Satanás, vai para longe, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Se tivermos lembrança, e certamente você que me acompanha nesse canal deve lembrar do Evangelho de domingo passado, nós fomos tomados por esta confissão de fé de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora Pedro antagoniza a vontade do Pai, antagoniza a vontade de Jesus. Ele se apresenta como um adversário. Tomás de Aquino, grande santo da igreja, olhando para este texto, ele vai erigir a sua reflexão e evoca uma citação de São Jerônimo, que diz assim: o erro deste apóstolo é o resultado da grandeza do seu amor e não da sugestão do diabo. Pedro certamente amava Jesus, Pedro certamente queria protegê-lo, mas este amor que protege estava levando-o ao erro.
Jesus se volta para os seus discípulos e diz, e nós adentramos no segundo ponto, na segunda questão deste Evangelho, o significado e as exigências do discipulado. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo, abandonar o egoísmo, deixar de ser autossuficiente, renunciar aos projetos pessoais que trazem no seu bojo a busca, muitas vezes desenfreada, pelo poder, pela riqueza, pelo bem-estar pessoal, pelo triunfo. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Olha a riqueza de significado da cruz. Na perspectiva humana, a cruz é produto terrível do pecado humano, mas na perspectiva crística é símbolo, é sinal de uma vida que se doa, que se entrega sem reservas. Tomar a sua cruz. A cruz significa a entrega da própria vida por amor. A entrega da própria vida por amor a Deus e aos irmãos. Segue-me. Ser discípulo significa colocar-se atrás de Jesus para aprender com Ele o seu modus vivendi, o seu estilo de vida, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de agir. E o discipulado é um processo de uma vida inteira. Não se reduz a 1 ano, a 2 anos de catequese. Trata-se de uma formação permanente, de uma formação pela oração pessoal. Trata-se de um convívio permanente, pela oração pessoal, pelas celebrações da palavra, pelas celebrações da Eucaristia. E aqui mais uma vez eu evoco a formação permanente. É algo de uma vida toda, é algo de uma vida inteira. E o Evangelho será concluído com as razões pelas quais os discípulos devem abraçar a lógica da cruz. A primeira razão: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Oferecer a vida por amor a Deus e aos irmãos não significa perdê-la, mas significa ganhá-la. É a primeira razão pela qual nós somos convidados a abraçar a lógica da cruz. A segunda razão: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? O gozo da vida neste mundo é transitório. O gozo da vida neste mundo não é definitivo. Tem gente que vive como se o gozo desta vida não fosse passageiro. Tem gente que vive como se o gozo desta vida não fosse transitório. E a terceira e última razão: porque o Filho do Homem virá na glória do Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. As escolhas que nós fazemos neste mundo, as opções que nós fazemos neste mundo, é matéria de retribuição por parte de Deus. Em outras palavras, a eternidade começa aqui. Em outras palavras, esta vida nova que nós vislumbramos plenamente no outro lado da vida, na eternidade, começa aqui.
É o já e o ainda não da eternidade, é o já e o ainda não escatológico. A modo de conclusão, meus queridos e minhas queridas, qual a mensagem principal a partir de um julgamento pessoal, do julgamento deste sacerdote, que nós podemos abstrair deste evangelho? Quer ser discípulo de Jesus? Renuncie a si mesmo. Quer ser discípulo de Jesus? Tome a sua cruz. Quer ser discípulo de Jesus? Siga-o. Se coloque atrás dele para aprender com ele o seu estilo de vida. Quero desejar a cada um de vocês um domingo abençoado. Quero desejar a cada um de vocês uma semana abençoada. E segue a minha bênção sacerdotal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.